Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas dos anos finais do ensino fundamental. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. Na TV Nova serão exibidas as aulas do 6º ao 9º ano. As aulas do 6º ano serão exibidas de 7h30 às 9 horas da manhã. Já o 7º ano do ensino fundamental, anos finais, das 9 horas às 10h30 da manhã. E do 8º ano do ensino fundamental, anos finais, das 10h30 ao meio-dia. Atenção! As aulas para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, serão exibidas na TV Nova, canal 22.1, todos os dias, das 8h30 às 10 horas da manhã. Então anotem direitinho os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas, hein? Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas para os anos iniciais. O canal 22.2 da TV Nova é dedicado às aulas do 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental, anos iniciais. Atenção para os horários das aulas. As aulas do 1º ano começam às 7h30 da manhã e seguem até às 8h30. Já os estudantes do 2º ano precisam estar a postos a partir das 8h30 da manhã. As aulas seguem até às 9h30. O 3º ano começa às 9h30 da manhã e segue até às 10h30. E não esqueçam, as aulas são de segunda a sexta, tá? Já os estudantes do 4º e 5º ano do ensino fundamental, anos iniciais, irão sintonizar a TV Nova no canal 22.3. As aulas do 4º ano são exibidas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9 horas da manhã. Para os estudantes do 5º ano, as aulas começam às 9 horas da manhã e seguem até às 10h30. Então anotem tudo direitinho, os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, meus queridos, bom dia! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Estou muito feliz em ter você aqui mais uma vez conosco para iniciarmos a semana aprendendo cada vez mais. Eu espero que o teu final de semana tenha sido muito bom e que a tua família esteja bem. Como sempre, eu vou te pedir para ter do teu lado o teu caderno, o teu lápis, a tua borracha, para que você possa anotar tudo o que você achar de interessante e as dúvidas que surgirão no decorrer da nossa aula. Se eu puder, aqui eu tirarei tuas dúvidas, se não, com certeza, o teu professor de sala de aula, ele terá o maior prazer em te ajudar. E o tema de hoje, que será Contos de Assombração, nós trabalharemos hoje e na próxima aula. Então você vai anotando que, quem sabe, a dúvida que surge hoje, se nós não tirarmos hoje, poderemos tirar na próxima aula. Antes de iniciar o conteúdo, eu queria te convidar a ler esse pensamento comigo. Lê comigo, vamos começar se animando, se alegrando, vamos lá. O fracasso é uma ótima oportunidade para começar de novo de forma mais inteligente. Quem disse isso foi Henry Ford. O que isso quer dizer? Que às vezes você pode até tentar fazer alguma coisa que não deu tão certo, mas você não deve desistir. Você continua, você vai tentando de novo e usando a sua inteligência, a sua força de vontade, você vai conseguir alcançar todos os teus objetivos, tá certo? Vamos começar agora a nossa aula, vamos viajar agora pelo conhecimento, então vem comigo. O tema de hoje da nossa aula, como eu já disse, são contos de assombração, tá certo? Só que antes de eu te explicar bem direitinho o que são contos de assombração, vamos dar uma revisadinha no que é conto. Nós já estudamos aqui esse assunto, não foi? Mas vamos dar aquela revisada. Se você assistiu a aula, com certeza você vai lembrar. E se você, por algum motivo, perdeu, você vai agora
aprender. Então, vamos revisar o que é um conto. Lê comigo, vamos me ajudando? Conto é um texto curto em que o narrador conta uma história desenvolvida em torno de um enredo, uma situação que dá origens aos acontecimentos de uma narrativa. Então, lembra que nós vimos nas aulas passadas que abordamos conto, que o conto é uma história pequena. Nós vimos também que o conto ele tem poucas personagens, que o conto ele tem poucos espaços, porque por se tratar de uma história pequena, ele não pode ter tantas personagens assim, tantos locais, senão a história teria que ser bem maior. Então lembra aí que o conto é uma história curta. Outra coisa, como eu já falei, tá vendo? Ó, há poucas personagens e poucos locais. Como a história é breve, não é possível incluir vários lugares e personagens diferentes. Foi justamente o que eu falei anteriormente. Há vários tipos de contos, tá certo? Hoje na aula será conto de assombração, mas tem muitos outros. E tem aí no slide vários exemplos, ó. Contos realistas, populares, fantásticos, de terror, de humor, infantis, psicológicos e de fadas. Então, no decorrer das aulas, nós vamos trabalhar um pouquinho de cada um, tá certo? Hoje será, como eu já te falei, o conto de assombração. Como conto é um gênero textual, ele tem uma estrutura. Vamos ver como é essa estrutura? A estrutura desse gênero textual é composta por quatro partes, Vamos enumerá-las, você pode anotar ou você pode bater uma foto da tela, como você achar melhor. Então, vamos ver as 4 partes que formam a estrutura de um conto. Primeiro, a apresentação do enredo. Segundo, o desenvolvimento dos acontecimentos. Terceiro, o momento de tensão, que é o clímax, e depois vem a solução, que é o desfecho. No finzinho da aula, do meio para o fim, eu vou te contar um conto de assombração e você vai perceber que esse conto terá essa estrutura, tá certo? Vamos ver as características de um conto, estão aí em tópicos, você pode ler comigo, você vai me ajudar. O conto, ele apresenta as seguintes características. Qual é o primeiro? Leia aí para mim. Isso mesmo, espaço delimitado. É o que eu te falei, um espaço pode ser uma casa, um sítio, uma fazenda. Então, o espaço, quando eu começo a contar o meu conto, ele é delimitado. Em seguida, vem o tempo, quando acontece aquela história. Você pode ler para mim o terceiro tópico aí que está aparecendo na sua tela? Isso, a presença de um narrador. Você com certeza já sabe que narrador é aquele que conta a história. E daqui a pouquinho nós vamos lembrar que existem vários tipos de narrador. Aguarda só um pouquinho que já vamos revisar. Tem também poucos personagens, como a gente já falou aqui, não é? Por se tratar de uma história curta, então aparecem poucos personagens. Também tem o enredo. Agora, nós vamos trabalhar cada um dos tópicos mais detalhadamente, tá certo? Vamos falar sobre agora o espaço delimitado. Para que não fique cansativo para você só escutar a minha voz, lê comigo o que está aparecendo aí na tua tela. O que é o espaço delimitado? Vamos lá, quinto ano? É o local em que se desenvolve a história. É delimitado como uma determinada casa, rua, parque, praça. Isso acontece pelo fato do conto ser uma narrativa breve, em que não é possível se falar em muitos espaços diferentes. Isso aí a gente já trabalhou bastante, não foi? Vários slides anteriores. Vamos ver agora o tempo marcado. O tempo do conto, ele é marcado. Isso quer dizer que é possível saber em que momento a história acontece. Agora, fica bem atento, porque esse tempo ele pode ser ou cronológico ou psicológico. Vamos ver a diferença de cada um. Eu trabalhei isso na aula passada, você vai soltar aquela lembradinha, vamos retomar.
não é? Então, o tempo cronológico são quando as coisas acontecem numa sequência normal de horas, dias, anos. Então, o narrador, ele vai dizer na sexta-feira, ou ele vai dizer a hora, em que ano aconteceu, ele vai dar essas informações. Perdão. Cronológico, ele segue um calendário, é o tempo, tá certo? Só que o tempo psicológico é quando as coisas não acontecem numa sequência normal, mas de acordo com a imaginação do narrador ou de uma personagem. Então, o conto pode começar contando já o fim e depois ele explicando como foi que começou, tá certo? Então, tem a diferença do tempo cronológico do tempo psicológico. Vamos agora ver os tipos de narrador. São três. Primeiro, aí está a definição de quem é o narrador. A história do conto é contada por um narrador, que pode ser, eu já falei aqui, que narrador é aquele que está contando, é o que está narrando aquele fato, tá certo? Então, o primeiro tipo que está aí, você pode ler para mim, por favor? É o narrador observador. O que é isso? É aquele que conhece a história, mas não participa dela. Vamos trazer um exemplo? Se você assiste uma certa situação e você vai contar para alguém, por exemplo, na sala de aula teve um probleminha e a professora pergunta o que aconteceu. Quando você vai contar, você vai dizer para ela os fatos, só que você apenas observou. Você é um narrador observador. Mas, se aquele probleminha foi com você e você vai contar a situação para ela, você também está narrando, só que você é uma personagem dessa história. Você está dentro da história. É o que está escrito aí, ó. Narrador personagem é aquele que, além de narrar a história, também é uma de suas personagens, tá certo? Então, quando você for ler uma história que o narrador é observador, você vai ler os pronomes eles, tá certo? Que está falando de outras pessoas. Ele, eles, ela. Mas quando for um narrador personagem, ele poderá usar o pronome eu, o pronome nós, porque ele está participando ali daquela história. E tem também o narrador onisciente, que é aquele que conhece a história e todas as personagens envolvidas. Ele sabe praticamente de tudo. Vamos ver agora quem são as personagens. Você vai me ajudar, não vai? Você vai ler comigo? Então vamos lá. O conto contém poucos personagens, porque, como é um texto breve, não é possível incluir muitos participantes na história. Os personagens, eles podem ser principais ou secundários. Ainda falando sobre personagens, toda história que você vai ler, você sabe que tem aquele que é o principal, que é o protagonista. É aquele onde toda a história está em volta dele. E os secundários são aqueles que têm um pouco menos de importância, tá certo? Agora, nós vamos saber, ou vamos lembrar, o que é um enredo. Será que você lembra? Porque falamos isso nas aulas anteriores. Se lembra, maravilha. Se não lembra, não tem problema. Estamos aqui para revisar mesmo, tá certo? Vamos ler comigo? O conto apresenta sempre o enredo, que é um problema ou situação que dá origem aos acontecimentos de uma história. E eles podem ser, primeiro, linear, que é quando os fatos seguem uma sequência lógica, ou seja, a apresentação, o desenvolvimento, o momento de tensão, o clímax e a solução, que é o desfecho. Isso aí é linear. Vamos ver agora o não linear. É quando os fatos não seguem uma sequência lógica, ou seja, em vez de começar pela apresentação do problema ou da situação, pode começar pela sua solução, e os acontecimentos são narrados ao longo do conto. Isso também é comum não só nos contos, mas também às vezes acontece em alguns filmes.
O filme começa já todo mundo bem, todo mundo numa situação, e alguém começa a lembrar e escreve assim, 6 meses antes, 1 ano antes, ou até mais tempo. E aí começa a contar o que aconteceu, a narrar os fatos, até que chegue naquele momento ali do desfecho, da solução do problema. Tá certo? Isso aí é um enredo não linear. É o que não começa necessariamente seguindo aquela estrutura. Apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Vamos ver a estrutura do conto. Ela é fechada e objetiva, na medida em que esse tipo de texto é formado por apenas uma história e um conflito. Tá certo? Não é aquela história grande que tem várias situações que precisam ser resolvidas. Não, é apenas um conflito. É uma coisa ali que vai, durante a história, vai ter a sua solução, vai ter o seu desfecho. Tá certo? Então, a estrutura é dividida em 3 partes. Vamos ver essas 3 partes. Qual é a primeira que está na sua tela aí? Muito bom. É a introdução. Nesse momento inicial, há uma breve ambientação do espaço, do tempo, das personagens e enredo. Fica atento nisso aí, que no final da aula nós vamos localizar esses tópicos na história que eu vou contar. Então você já fica atento o que é a introdução, o que é o desenvolvimento, porque no final eu vou te perguntando e a gente vai revisando isso aqui. Então a introdução é o comecinho, é como a gente vai se ambientar, é o local onde ele acontece, quem são as personagens, em que momento vai acontecer, tá certo? Depois nós temos o desenvolvimento. Vamos me ajudar na leitura? Desenvolvimento. Aqui se desenrolam os acontecimentos da história, relacionados com o problema ou situação apresentados na introdução. Então, o desenvolvimento é propriamente a história acontecendo. Lá na introdução, eu te ambientei, eu disse onde era, quem participava. E no desenvolvimento, sim, começa aí a história a acontecer. Em um certo momento vai chegar o clímax. O que é o clímax? É quando acontece o momento de maior tensão na história. É quando a gente fica mais assim apreensivo para ver como aquilo ali vai se resolver. E é justamente quando chega o desfecho, que é o encerramento da narrativa, onde se apresenta a solução daquele enredo. Então foi introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. Será que a gente vai lembrar disso no final? Eu tenho certeza que sim. Agora que a gente já lembrou tudo isso sobre conto, vamos entrar propriamente no conto de assombração. O que é um conto de assombração? Está aqui, ó. Nada mais é do que uma narrativa sobre algo fictício ou não, com a intenção de expressar medo e susto nas pessoas que leem. Então, você já entendeu que é um conto, que é uma estrutura, é um texto pequeno, é uma narrativa curta, que tem poucos personagens, que tem um ambiente que lhe acontece, que é o espaço, que tem o narrador, e o de assombração tem essa particularidade, que o objetivo dele é trazer um pouco de medo a quem está lendo, tá certo? Então, vamos continuar. Agora, eu quero chamar a sua atenção para você escutar um conto de assombração. Esse conto, a capa do livro está aqui, ó. Ele se chama A Coisa. Ele foi escrito por Ruth Rocha e a editora é a editora Salamandra. Então você vai ficar bem atento agora para escutar este conto de assombração, tá certo? A avó de Alvinho morava numa casa daquelas bem antigas, daquelas que tem 2 andares e um porão. Lá nesse porão, todos colocavam aquilo que eles não sabiam, se queria ou se não queria. Então, eles guardavam lá. Um certo dia, Alvinho resolveu descer as escadas do porão para procurar o seu patins, que ele não encontrava em lugar nenhum. Alvinho desceu lentamente e, poucos minutos depois,
Alvinho sobe correndo, gritando, desesperado. Socorro, socorro! Tem um monstro horrível no porão. Como ele é horrível! Ele tem a luz saindo pela barriga, coisas espetadas no cabelo. Que horror, que horror! Ninguém deu muito crédito para Alvinho. Mas, para tirar a dúvida, o vovô disse: eu acho que eu vou descer para ver o que é que esse menino está falando. Novamente, o vovô desce lentamente as escadas do porão. Não dá muito tempo e o pobre vovô sobe correndo as escadas gritando: é a coisa! É a coisa! Como é assustadora! Ela é horrível! É a coisa! É a coisa! Todo mundo já estava um tanto cismado. Mas o tio Gumercindo disse: eu vou lá ver o que é que está acontecendo. Bancando corajoso. Também desceu as escadas do porão. Dito e feito, a poucos minutos ele sobe correndo desesperado. Nossa! Que monstro terrível tem no nosso porão! Salve-se quem puder! Socorro! Ele é muito bochechudo e tem uma luz e tem coisas espetadas na cabeça. Como é feio, como é horrível! Todo mundo estava desesperado. Tinha um monstro no porão. E agora? O que fazer? A única que não estava mostrando medo era a vovó, Dona Julinha. Todos ali desesperados e ela bem tranquila. E disse: gente, monstros não existem. Existe sim, vovó. Existe sim, Júlia. Eu vi, eu também vi. E ela resolveu descer para mostrar a eles que não existia monstro algum. Todos vieram atrás, o Alvinho, o vovô e o tio Gumercindo. Só que quando Dona Julinha veio descendo as escadas, à medida que ela descia as escadas, ela ia abrindo todas as janelas, ou seja, tudo foi ficando mais claro. E quando ela foi descendo e todos eles atrás, quando ela abriu a última janela que chegou no fim do porão, o que foi que eles encontraram? Um espelho. Todos riram e se olharam entre si envergonhados. Dona Julinha, ela não tinha medo do escuro, mas nem do monstro, nem da coisa, mas ela tinha medo de raios. Então ela pegou aquele espelho, levou para o porão e o cobriu com um lençol. Só que com o passar do tempo, o lençol se desprendeu. Ou seja, cada um que descia ali no escuro com a lanterna e que olhava no espelho, o que é que eles estavam vendo? O seu próprio reflexo. Então, todos ficaram muito envergonhados por terem ficado com tanto medo de apenas um espelho. Você gostou? Espero que sim. Procura lá na árvore de livros o livro A Coisa, de Ruth Rocha. Você vai ler na íntegra e eu tenho certeza que você vai gostar. Agora eu quero te convidar para, junto comigo, nós analisarmos esse conto de assombração. Apesar que no final foi até engraçado, não é? Mas nem sempre o final é assim, tá certo? Às vezes o final realmente é um pouco assustador. Vamos lá. Em que espaço se passa? Você lembra que nós estudamos que o conto ele tem um espaço delimitado, onde as coisas acontecem, onde a narrativa ali é contada. Você lembra? Logo no início, quando eu comecei, eu falei onde é que se passava. Muito bem, na casa da avó de Alvinho. E eu ainda te trouxe algumas informações. Eu disse que a casa era antiga, que ela tinha 2 andares, que ela tinha porão. Então, tudo isso aí te ajudou a imaginar aquela cena. Vamos para a próxima pergunta. Em que tempo ele acontece, gente? É no tempo cronológico, que é aquele com a sequência de fatos obedecendo o tempo, ou é no tempo psicológico? Vamos ver o que é que você acha. No tempo cronológico, não é? Um belo dia, Alvinho resolve descer ali as escadas, em seguida vem seu avô, depois seu tio, depois sua avó. Então, é o tempo cronológico. Ele segue a sequência de fatos. Qual é o tipo de narrador?
Nós aprendemos aqui que tem um narrador observador, que tem um narrador personagem, que tem um narrador onisciente. Você lembra que o narrador observador é aquele que apenas observa. Ele observa o que se passa e conta. O narrador personagem é aquele que faz parte, por exemplo, poderia ser Alvinho contando a história, ou Dona Julinha contando a história, ou também temos o narrador onisciente, que é aquele que sabe tudo sobre a história e sobre as personagens. Então, nessa história, foi o narrador observador. Também poderíamos dizer que foi onisciente, você concorda comigo? Porque ele também sabia de todos os fatos que aconteciam ali. Só não podemos dizer que o narrador era um narrador personagem, porque ali ele não participava dos acontecimentos. Vamos lembrar agora de cada personagem. Lembra que eu comecei a história? Então vamos lá. Quem foi o primeiro que desceu as escadas? Foi o vovô? Ou foi o tio Gumercindo? Será que foi Dona Julinha? Como é o nome dele, você lembra dessa personagem que eu falei logo no início? Alvinho, muito bem. Começa a história. Você lembra por que começa a história com Alvinho? O que é que ele vai procurar lá no porão? Os seus patins, muito bem. Então vamos agora à segunda personagem. Foi o vovô. O vovô foi verificar por que Alvinho subiu tão desesperado ali do porão, né? Gritando, assombrado, assustado. Não é mole, né, gente? No escuro, com a lanterna na mão, a luz bateu no espelho, coitadinho, teve assim uma visão um pouco assustadora, né? Você pode ter rido um pouquinho dele no final da história, mas você já ficou na frente do espelho no escuro e aparece um pouquinho de luz, é um pouquinho feio, não é? Dá um medinho, acho que dá um medinho sim. Terceira personagem era o tio. Você lembra do nome desse tio? Começa com G. Será que você estava atento? Será que você anotou? O tio Gumercindo também foi lá bancar um de herói, dar um de corajoso, mas no final das contas subiu correndo, desesperado, com medo do espelho. Já pensou? E por último, a corajosa da história. Mas ela foi corajosa porque ela sabia do que se tratava. Será que se Dona Julinha, que era a vovó de Alvinho, será que se ela não soubesse que tinha um espelho lá, ela tinha sido tão corajosa assim? Não sei, né? Quem sabe? Então, aí estão as personagens do nosso conto. Então, é isso aí, gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. A nossa próxima aula de português será com esse mesmo tema, com a outra história um pouco bem diferente dessa, e eu espero que vocês estejam aqui nos acompanhando. Então, se ficou alguma dúvida, não se preocupa não. Na próxima aula, possa ser que a gente tire, e como sempre, tem o teu professor para te orientar. Tá certo? Foi muito bom ter vocês conosco. Não sai daí que as aulas continuam. Essa foi apenas a primeira aula de hoje para o 5º ano. Um forte abraço a todos. Fiquem bem. Olá, tudo bem com vocês?